Você sabe a diferença entre precisão e exatidão? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Nesse vídeo, nós vamos discutir a diferença entre ser preciso e ser exato. Se você acha que essas palavras são sinônimas, gramaticalmente, você não está errado. Veja a definição dada por um dicionário eletrônico. Entretanto, no campo das ciências da natureza e da matemática, essas palavras retratam situações diferentes. Quando realizamos a medição de grandezas, como por exemplo, a medição da massa de uma bala, é importante sabermos a diferença entre ser preciso e ser exato. Ser preciso está relacionado com a concordância dos valores medidos. Assim, quanto maior a dispersão, menor a precisão. Vamos pegar 10 balas de um lote 1 e 10 balas de um lote 2 produzidos por uma mesma máquina. Se eu medir as massas de todas essas balas utilizando uma balança de precisão, será que eu vou encontrar o mesmo valor? Provavelmente não. Vamos supor que essas sejam as massas dessas balas. Note que os valores das massas do lote 1 estão mais próximos do que os valores das massas do lote 2. Estatisticamente falando, dizemos que o desvio padrão das medidas do lote 2 é maior que o desvio padrão das medidas do lote 1. Bom, mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. Portanto, podemos concluir que a produção das balas do lote 1 foram mais precisas em relação à produção das balas do lote 2. Mas isso não significa que essas medidas são exatas. A exatidão está relacionada com a proximidade dos valores medidos com o valor real. Quanto mais próximos do valor real, mais exatas são as medidas. Portanto, se o valor real das massas das balas é de 5 gramas, todas as medidas de todas as balas dos dois lotes não são exatas. Conclusão: quando a máquina produziu o lote 1, ela estava funcionando bem, com boa reprodutividade, mas estava descalibrada. Portanto, os valores medidos estavam precisos, mas não exatos. Quando a máquina produziu o lote 2, além de descalibrada, ela precisava ser ajustada para melhorar a reprodutividade. Nesse caso, os valores não estavam nem precisos e nem exatos. Bem, você deve estar se perguntando que a afinação do violão no começo do vídeo tem a ver com esse assunto. Bem, eu vou contar um caso que aconteceu com a minha banda. Eu e minha banda, Originários, ensaiamos toda semana. E no início de cada ensaio, nós afinamos os instrumentos com um aparelho. Geralmente não precisa de muitos ajustes. Em uma determinada semana, trocamos esse aparelho de afinação dos instrumentos e, para nossa surpresa, todas as cordas de todos os instrumentos precisavam ser afinadas. Por exemplo, a quinta corda do violão e da guitarra, que representa a nota Lá, ela deve vibrar com uma frequência de 110 Hz. Na ocasião, elas estavam vibrando com 115 Hz. Isso é mais ou menos estar meio tom acima, ou seja, estava quase um Lá sustenido. Para quem toca os instrumentos, isso não era muito problema. O problema estava com o vocalista. Em algumas situações, cantar meio tom acima era a diferença entre cantar e se esgoelar. Bem, agora preste atenção na seguinte questão que poderia ser do Enem. Nessa situação, a afinação dos instrumentos. Pause o vídeo para responder. A alternativa correta é a alternativa B. Estava precisa, mas não exata. Note que, como todas as afinações da quinta corda estavam com 115 Hz, as afinações estavam precisas, mas como o valor real da frequência é de 110 Hz, as afinações não estavam exatas. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o nosso vídeo e ajude a compartilhar. Obrigado e até a próxima.